Meu Deus do céu, irmão, você é de esquerda, tudo bem, te amo, meu irmão de esquerda, mas enxerga a verdade. E me explica como que o crime organizado quer que um presidente seja eleito. Por qual motivo isso iria acontecer? Por qual motivo o crime organizado ia querer que um presidente fosse eleito? Sendo que o crime organizado diz lutar contra o sistema, contra o governo, irmão. Me explica por que todos os presídios comemoraram quando o Lula ganhou. Me explica por que o Lula pode entrar em qualquer favela sem segurança e sem escolta, e o Bolsonaro não. Me explica o motivo. Mais um vídeo que vai chocar a nação brasileira. As máscaras estão caindo. Os Estados Unidos expondo toda a verdade para a nação brasileira. O ex do comando Frank revela toda a verdade o que está acontecendo. Uma pergunta: você tem estômago para assistir esse vídeo até o final? A verdade vindo à tona. O que vocês acham, meu amado do Frank? Será que realmente tudo isso que ele está falando é a verdade? Veja até o final. É muito sério esse vídeo e eu gostaria que você compartilhasse o máximo de pessoas. Muitas coisas estão aparecendo. Os podres do desgoverno e dos faraó do Brasil estão vindo à tona. Isso é Deus agindo na nação brasileira. É muito importante você sentar e ouvir até o final desse vídeo. Muitas coisas serão reveladas que a mídia não vai revelar. O que ele disse para o Brasil vai chocar a nação brasileira. Mais um vídeo. Olá, pessoal, mais um vídeo aí pro canal. Lembrando sempre que Deus é o eterno de Israel. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seja assinante do canal, fazer parte do meu grupo do Telegram. E é o seguinte, rapaziada, hoje nós vamos falar sobre ele, Valdemar. Vamos chamar ele assim. Aparece a foto do Valdemar aí. Valdemar. O cabuloso, né? A verdadeira linha entre o mal e o suposto bem. É a linha entre o mal e a suposta justiça. Quem é do CRI, quem é da FAC, do PC no estado de São Paulo sabe do que eu tô falando. Quem conhece, conhece. Quem sabe a história, sabe a história. Quem já foi lá nos bailes da Mackenzie, sabe o que aconteceu com a filha dele lá. Sabe o que aconteceu com os policiais de força tática envolvidos nessa ocorrência. Entendeu, mano? Quem conhece, conhece. Né? Desde a época da espraiada. Mas vambora, vambora. Hoje, eu vi aí uma parada dossiê do Alexandre de Moraes. Todo mundo tem medo desse cara. Mas por que tem medo desse cara? Porque ele tem podre de todo mundo. Essa é a verdade. Ele tem uma micha de todo mundo, ele tem todo mundo na mão. E quando você não tem força maior do que o conhecimento, principalmente o conhecimento do erro ou do pecado de alguém, ou do crime de alguém, você passa a ter aquela pessoa na mão. E é o que o ministro tem. Ele tem a cagada de todo mundo aí. Então ele faz o que quer, o que não quer, e ninguém tem coragem de falar nada. Por quê? Pensa, se eu bater de frente com esse cara, ele vai me caçar, ele vai me derrubar, ou ele vai explanar, vai vazar o que eu fiz, vai me acusar pelo aquele CRI lá. Eu chamo ele de mãe do PC. Inclusive, saiu um comunicado que poucos deu atenção aí, do PC, dizendo para todos os integrantes instruir na comunidade, nas suas favelas, não fazer manifestação pró-Bolsonaro. O PC proíbe as pessoas de fazer manifestação pró-Bolsonaro hoje. Tem um salve disso daí. E a Globo não mostrou para vocês. A Record não mostrou para vocês. No dia que eu peguei esse salve, eu esperei 2 dias para poder fazer o vídeo. E até hoje ninguém reportou que o PCC impediu as pessoas de fazer manifestação pró-Bolsonaro. E falou que é para os integrantes instruir os seus familiares. Porque a luta do PC é contra o fascista. E quem que é? O Bolsonaro. Mas na mão de quem que o Brasil tá? Do ministro. Do Alexandre de Moraes, do STF e um todo. E de quem mais? Do CRI organizado. Então não são 3 poderes, são 2 poderes. O STF e o crime organizado. O que eu estou falando não é teoria, não é pressuposição, é fato. É fato. No judiciário, quem que manda? O Alexandre de Moraes, o STF.
Na população, na sociedade, nas cadeias penitenciárias, quem que manda? O crime organizado. Nas eleições, quem decide em quem você vai votar? O crime organizado. Nas eleições, quem decide qual candidato pode ou não fazer campanha em determinadas comunidades? O crime organizado. Mas quem reporta isso para vocês? Ninguém. Ninguém. Enquanto não houver o isolamento total e completo, sem advogado e sem visita, das lideranças de facções no nosso país, as ordens continuarão saindo de lá de dentro. Enquanto a Rede Globo transmitir uma condução de ideia de lideranças do PCC ao vivo, em rede nacional, como foi o caso do Vida Louca, do Tiriça, na questão do racha do PC, mostra-se que nós já passamos de ser um narco-estado. Quando vejo as pessoas depositarem a sua fé no Nicolas, que nada fez e nada está fazendo em prol ao Bolsonaro, nada eficaz. Quando a gente vê as pessoas acreditarem que o MBL, um bando de boy que se juntou para poder falar o que vocês querem ouvir, mas o que eles não têm capacidade de fazer, a gente mostra que a gente está caminhando de mal a pior. Ontem na minha live me excedi um pouco, pedi intervenção militar. Mas os militares são os mesmos que estão na mão do STF. São os mesmos que traíram o Bolsonaro e a pátria. Uma vez em que permitiram um ex-presidiário alcoólatra assumir a frente do nosso país. Não sou a melhor pessoa para trazer essa visão para vocês. Até porque o meu passado me condena. Você pode não gostar da minha aparência, não gostar da minha voz, não gostar da minha fala, não gostar de nada meu. Mas você refutar os meus argumentos em cima desse caso, não tem como. Porque é fato. Então quando você busca fatos para apresentar, não tem argumento. E o fato é, narrativa do MBL, ideia do MBL é boa, mas são boys que não têm capacidade de cumprir metade do que está prometendo. Bolsonaro teve a sua chance e não foi também um Bukele da vida, não teve a coragem. Nicolas Ferreira tem uma oratória boa, narrativa boa, fala o que você quer ouvir, o que você precisa ouvir, o que você gosta de ouvir, mas o que ele faz em prol. Enquanto tivermos políticos fazendo acordos com pilantras para poder falar ou justificar que isso é política, a gente vai viver desse jeito. Agora, quando sentar o Nicolas, também queria que o Nicolas fosse esse cara. Se o Nicolas sentasse e falasse para todos, ó, o negócio é o seguinte, olha para o Brasil. Todos os políticos que estiverem envolvidos com corrupção aqui, nós vai investigar e vai descobrir. E se não descobrir, vai colocar na cadeia junto com o preso comum, que nem fez o Bukele. Aí as coisas mudam. Quando a gente limpar Temer, Márcio França, Alckmin, esses morcegos da política brasileira, talvez a gente possa chegar a algum lugar. Não tem como você falar que algo que está vindo há muitos anos, as mesmas caras, as mesmas pessoas, que alguém ali vai mudar alguma coisa. Ninguém nessa panelinha vai mudar nada. Nada. Já falei. Tive meu problema lá no programa do Vilela, lá com o cara do MBL, que é um idiota. Eu só comentei algo que estava acontecendo no decorrer da minha caminhada, que um japonês me chamou e falou para mim fazer parte do MBL lá. Aí o cara, não, é o Kim, o Kim é outro. O cara não tem nem escrúpulo. O cara aparece num vídeo com a espinha gigante, pô, explodir na cara, falando com aquela boca dele toda seca, zoado, falando um monte de coisa. Tem ideias boas, mas não tem coragem. É isso que vocês têm que entender. Eu não tô criticando as ideias dos caras. As ideias dos caras é boa, mas não tem coragem. Não sabe falar com quem realmente tem que falar, que é com o pobre. Não sabe. População de comunidade não quer ouvir um playboy falando de como ele deve viver na favela, ou o que ele deve fazer. É isso que vocês não entendem. É igual o Fala Glauber. Para mim é o podcast mais importante do nosso país. É o Fala Glauber. Mas ninguém acredita no que a polícia fala. Que é de favela, não. Acha que ele está querendo defender um ou outro. Mas não acreditar em mim, negro, tatuado, de favela, canela cinza, comia arranho na merenda. Aí vocês querem acreditar em quem então?
Aí quem tem que vir aqui precisa acreditar que a Rede Globo colocar um reality show chamado Amor Livre, onde vai acontecer encontros de trisal, que isso não é uma Sodoma e Gomorra, irmão, é o fim da picada. Eles falam pra mim, Frank, você não pode falar que a Erika Hilton é Felipe. Por quê? Não, por causa que você tem que respeitar ela querer ser chamada de Erika Hilton. Mas a Erika Hilton não pode respeitar eu de falar a verdade, que o nome dela é Felipe e ela não é ela, é ele, que é a verdade. Não estou mentindo, não estou sendo preconceituoso, não estou sendo nada, estou só falando somente a verdade. Por que que eles impõem o que eu devo ou não acreditar? Estão camuflando a verdade. A verdade deixou de ser o certo. E sim, a sua verdade é o que importa. Que mundo é esse que vivemos? O que estamos fazendo com o Brasil? Job. Sempre foi isso. Mas profissionalizaram agora é job. Pastores pregam a palavra que nos foi dada de graça por Deus, mas eles cobram de você algo que foi dado de graça por Deus. Pela graça sois salvos. Levitas, que dizem cantar louvores lindos para Deus, cobram de você. Os levitas não cobravam. A palavra de Deus não é negócio. Você não pode vender a palavra de Deus. Se Deus te deu o dom de pregar a palavra, prega a palavra grátis. Assim como Paulo, todos os apóstolos. Mas você cobra. E manipula as escrituras para justificar o porquê que está cobrando. Você pode mentir para o homem, você pode mentir para as suas ovelhinhas. Mas para o eterno de Israel, não. E quando a conta chega, chega feio, irmão. Chega pesado. Mas, quem vai fazer algo? Tem um dossiê que mostra vários CRI do Alexandre de Moraes. Tem vários aqui, tem vários. Mas ninguém fez nada. Ó. Em 28 de setembro de 2025, o juiz Rafael Tomás Rocha, atuando como auxiliar na ação penal, ao constatar que 2 réus militares, tenentes-coronéis, se encontravam fardados durante o interrogatório, informou que o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a proibição do uso de fardamento, sob o argumento de que a acusação é contra militares e não contra o exército como um todo. Os réus presos previamente em suas respectivas unidades militares receberam prazo de 10 minutos. 10 minutos para trocarem de roupa e vestirem trajes civis. Em protesto, os advogados de defesa alegaram que a decisão ausente dos autos do processo foi comunicada sem prazo razoável para o cumprimento, fere a dignidade dos acusados e contraria a prática adotada nos demais interrogatórios em que os militares estavam uniformizados. Fontes do fato, G1 Metrópolis Migalhas. Agora me responde uma coisa. Um cara que fala pra você que você tem 10 minutos para fazer algo, ele é justo? Um cara que julga, condena, advoga e é réu, no mesmo caso, é justo? E por que ninguém faz nada contra ele? Por que ninguém fala o que aconteceu realmente com o filho do Alckmin? Por que ninguém fala? Por que ninguém fala o que aconteceu com o Daniel, com o Celso Daniel? Por que ninguém fala? Por que todo mundo fala meio superficial? Não fala a verdade? Por que não fala do acordo que aconteceu em 2006 entre o primeiro comando da capital e o governo de São Paulo, com o objetivo de acabar os atentados e facilitar a vida dos presos, liberar recurso para preso? Por que não fala que desde 2000, para ser mais exato, 2001, o PCC vem atuando ombro a ombro com o sistema? Ombro a ombro com o sistema, com o governo. Por que vocês não falam? Por que vocês não falam que o Kritzbach, que era um delator, porque boy, rico é delator, pobre é X9 cagueta. Então o Kritzbach, que era um X9 cagueta, partiu desse mundo na mão de policiais e não do PC. Como que uma FAC, uma organização criminosa, tem aliança com governo, políticos e PC? Isso serve para você também, integrante do PC, que fala que é contra o sistema. Realmente? Contra o sistema que muitas das vezes o PCC se alia para as suas ações? Então, inimigo do meu inimigo é meu amigo? Vocês pregam isso? E eu que sou Judas, eu que sou falso, eu que sou farsante. Até quando
vamos fingir que não sabemos quem é o ministro? Até quando vamos fingir que não sabemos o que está acontecendo por baixo dos panos da 4 linhas? Não estou atacando ninguém, estou expressando minha opinião, com fato. Com fato. O MBL é capaz de mudar alguma coisa? Não. Não. A narrativa deles são boas? São. As ideias deles são boas? Boa parte sim. Mas quem são eles? Boys. Boy tentando convencer a pobre como viver e como seguir. E quando tem oportunidade, faz que nem aquele comédia fez, tirando a mulher que recebia Bolsa Família há 25 anos e estava dançando. E tirou ela pelas vestimentas dela. Falou que pela roupa dela ela era uma sacoleira, uma favelada. É tudo burro. O MBL, mano, de verdade mesmo, para conseguir alguma coisa vai ser muito difícil. Porque os caras que eles colocaram só tem narrativa, cortezinho de TikTok, de YouTube, mas quem é de quebrada olha pra esses caras e fala, que comédia, mano, sabe nem que nós vive que tá falando. Se a mulher ganha 25 anos de Bolsa Família, a culpa não é dela, irmão. Você, por ser um cara esperto, você deveria estar elogiando ela. Falando, ó, pelo menos um pobre está sendo beneficiado com alguma coisa desse governo corrupto, que dá essa miséria de dinheiro para o pobre para desviar milhões. Você deveria ter falado a verdade, que é isso que acontece. Ah, porque você acha certo a mulher ganhar 25 anos no Bolsa Família? Não, não acho certo não. Mas eu acho pior ainda os caras desviar o dinheiro do INSS e ninguém falar nada. Eu acho pior ter um presidente ex-presidiário na presidência. Eu acho pior ter um ministro que manda e desmanda e todo mundo tem medo dele, inclusive na internet. Eu acho bem pior do que uma mulher, mãe de família, pode ser o que seja, que está recebendo ali uma merreca de R$600 do Bolsa Família. Que hoje, um alcoólatra de beira de praça ganha mais ainda que ela. Ganha mais que ela. Sabia que no PC, os caras que falam que é do 7, eles procuram usuários, na época do auxílio emergencial, eles procuravam o usuário na rua para ir lá se cadastrar para poder receber o dinheiro do auxílio emergencial? Sabia que muitos traficantes recebem Bolsa Família, recebem benefícios do governo? Mas o MBL não fala dos traficantes que recebem benefícios do governo, mas fala daquela mulher preta com roupa de quebrada, que nem ele disse, que estava comemorando de receber o Bolsa Família. Ou seja, as ideias dos caras é boa, mas os caras não sabem trocar ideia, entendeu? Tipo, não sei como explicar para vocês. Os caras têm uma oratória boa, as ideias dos caras é boa, mas na hora de eles falar com as pessoas que é para ouvir aquilo ali absorver, eles espantam as pessoas. Ou seja, é burro. É tão culto que a única coisa que tem é cultura, mas não tem inteligência, não tem raciocínio para falar com as pessoas. Não sabe trocar ideia. E eu tentei falar com eles na humildade, mas tô nem aí. Eles se acham os top. Por quê? Porque estão ganhando bastante dinheiro com corte no TikTok e no YouTube. Só isso. Porque os outros acham engraçado. Que apoio vocês não têm nenhum. Nenhum. Ainda mais que esses tipos de pessoas que vocês se envolvem. Um cara que vai na Ucrânia para uma missão. Por que o Smith não falou isso para ele? Vai numa missão de ajudar e fala o que o Mamãe Falei falou e volta pro Brasil e tá aí tranquilo, concorrendo e tudo, a eleição, os caramba aí, falando que é representante sei o quê. É uma piada. É uma piada o país. É igual o Cabral. Outra piada. Rapaziada, vamos limpar. Vamos fazer uma limpa nisso daí. Que Deus levante algum Bukele. Não tem como vocês mentir. Vocês podem derrubar meu canal porque eu falei que o PC aí tá acatando as ordens do STF. Tá mesmo. Tá mesmo. Quem é de quebrada sabe. O STF fala que não é pra fazer manifestação em pró-Bolsonaro. O PCC vai e solta salvo pra não fazer manifestação em pró-Bolsonaro. O STF que prendeu o Bolsonaro injustamente. O PCC vai e fala, ó, mandem na favela de vocês aí. Quem fazer manifestação pró-Bolsonaro, eu vou apertar pra vocês lá na cadeia lá. Aí o PC vai pá. E defende o Lulis. Mano Brown falar que quer que a população tenha um raciocínio alinhado com o do Lula. Ô Mano Brown, de verdade, irmão, isso é influência, é referência pra milhares de pessoas. Pra boy, pra pobre, pra preto, pra branco, irmão. Como que você fala uma parada dessa de um cara que nem o Lula, irmão? Que tipo de coerência que você tá tendo nas suas narrativas? Cadê aquele cara que cantava naquelas letras toda consciente, com visão ampla da vida? Cadê você, irmão? Se aliando com o sistema, levando o Lula aí. Agora apareceu outro aí também, que é ex-polícia, é ex-PCC e agora é youtuber. Pelo amor de Deus, irmão. É nada. Entendeu? É nada. Biriri cascarola, história pra boi dormir.
Entendeu? Vocês ficam indo muito nas ideias desses caras. Vai de fato, vai na favela, pô. Vai na favela, mano. Vai lá na quebrada, troca ideia com a molecada, troca ideia com o pai de família, troca ideia com a Dona Maria. Vê o dia a dia deles lá, mano. Comunidade é oprimida. A favela tinha que deixar de existir. Mas não pro mal do favelado. O favelado deveria deixar de ser favelado. Entendeu? Usa a Força Nacional, vai lá buscar o peixão. Mostra para a sociedade que vocês estão empenhados a trabalhar na segurança pública. E que não vão deixar traficante reinar e debochar da nossa cara com festas e baile da Disney. Que influenciadores como a Deolane não pode ir no morro do tráfico tirar foto com uma corda de ouro de um traficante. E depois sair como uma influenciadora que tira foto com qualquer um. Aí depois pega um foragido, o cunhado do Marcola, dentro do apartamento dela. E depois vocês prendem ela, solta ela, prende ela, solta ela, e ela vai na internet e fala que o delegado é um mentiroso. E que manipularam ela no processo dela e que enganaram o Ministério Público. E ninguém fala nada. O Buzeira não pode ficar com essas casas de aposta e com o bonde do 7 também. Com poucas ideias lá, a máfia conta forte. Organizações criminosas de estelionatários que vem se proliferando e crescendo cada vez mais no Brasil e ninguém fala nada. Vamos acordar. Vamos acordar. E sim, pra mim, que sou ex-integrante do PC, de quebrada, já fui disciplina, já fui geral de cidade, já fui geral do cadastro, já fui sintonia geral da lista negra, e eu falo pra você aí que tá me acompanhando aí, o STF não é justo. O STF não é justo. E o PCC, o primeiro comando da capital, segue as ordens do que eles passam. Se eles falar que hoje é para apoiar o Lula, o PCC coloca um monte de ônibus aí, pega a gente na favela e manda fazer manifestações. Vocês sabiam disso? Creio que não. Mas acontece. Sabia que essas manifestações aí em pró preso, em pró os benefícios na cadeia, em pró Lula, muitos ônibus que levam pessoas são pagos pelo PCC, com o dinheiro do tráfico de drogas. Muitas vezes, os irmãos vêm, irmão, tem que pegar um ônibus ali, alugar um ônibus. Conhece alguém que tem um ônibus? Conhece um motorista de ônibus? Irmão, quantas pessoas aí? Os caras faziam até a lista de quantas pessoas na eleição de 2022, na eleição do Lula e Bolsonaro. Eu quero que o ministro do STF, eu quero que a Polícia Federal, a Polícia Civil fale que eu tô mentindo. Em 2022, nas eleições, o PCC pagou milhares de ônibus e lanche tudo em manifestações pró-Lula. Sabia disso? Sabia? O PC mandou todos os integrantes instruir os seus familiares a votarem no Lula. Meu Deus do céu, irmão, você é de esquerda, tudo bem, te amo, meu irmão de esquerda, mas enxerga a verdade e me explica como que o crime organizado quer que um presidente seja eleito. Por qual motivo isso iria acontecer? Por qual motivo o crime organizado ia querer que um presidente fosse eleito? Sendo que o crime organizado diz lutar contra o sistema, contra o governo, irmão. Me explica por que todos os presídios comemoraram quando o Lula ganhou. Me explica por que o Lula pode entrar em qualquer favela sem segurança e sem escolta, e o Bolsonaro não. Me explica o motivo. Sabemos nós que para um político entrar dentro de uma comunidade, ele tem que conversar com o advogado do crime organizado ou diretamente com os próprios traficantes para pedir uma permissão para poder entrar lá dentro. Hoje no Brasil, governadores e políticos mentem. O governador de Santa Catarina, que é de direita, pra vocês verem que aqui é imparcial, ele fala que lá em Santa Catarina não tem facção, que facção não se cria. Mentira. O PGC foi fundado lá, primeiro grupo catarinense, não cearense, é fundado lá. PGC, facção forte lá, em Santa Catarina. Mas ele mente, o governador. O Caiado, que eu admiro muito o Caiado, fala que no Goiás facção não se cria. Outra mentira. Lá existe o ADE, Amigos do Estado, facção goiana criada em Goiás. Então, como que a gente vai viver sendo que quem tem que falar a verdade não fala? Até as pessoas que você admira te decepcionam. Hã? Para pensar. O que estamos fazendo com o Brasil? Na mão de quem está o Brasil? Será que o mal é só o Alexandre de Moraes?
ou a gente também está fazendo mal para o nosso país, uma vez que a gente tampa os olhos para a realidade e negligencia muitas coisas, é conivente com muitas coisas e finge muitas coisas. Vamos acordar, pô. O fim é próximo. O que estão fazendo com o país está acabando com tudo. A próxima geração, homens fracos,